Bom, vamos lá, eu coloquei Eu sou péssimo para dar nome de coisas, beleza? É um trait da nossa área, né? Uma das coisas mais difíceis que tem é dar nome para as coisas. Eu queria falar um pouco sobre qualidade de código, especificamente em Ruby. Boa parte do que eu vou falar vai servir para JavaScript também. Não manjo o suficiente de Python para dizer que sim, mas chutaria que sim, né? Então vamos lá. Eu vou discutir um pouquinho com vocês. Dei uma improvisada ali, parte do que eu ia falar o Mauro falou. Então, para vocês não cochilarem, né, não morrerem aí, eu dei uma tirada nos slides ali, espero que não tenha arregaçado nada, vamos ver como é que vai ficar, né? Muito bem. Então, meu nome é Ricardo Valeriano, trabalho como developer, Ruby, Ruby on Rails, JavaScript, estou trabalhando numa empresa chamada Get Ninjas, não me perguntem sobre esse nome, eu não tenho nada a ver com isso, quando eu cheguei já estava assim, né? Sou instrutor na Kaelon, fiquei um bom tempo trabalhando só lá, agora estou dando aulas eventualmente lá na Kaelon. Bem? Bom, bora nós. Seguinte, uma das coisas que eu queria falar, né, antes de começar, é deixar um pouco claro o que eu quero dizer com essa parte de qualidade de código aí. Qualidade é uma, sei lá, é uma característica meio esotérica, né? Tem gente que acha qualidade, sei lá, ouvir o Luan Santana, tem gente que não. Então, é um troço que depende muito do que você acredita, coisa e tal. Então, o que eu estou querendo dizer com qualidade aqui é o seguinte, se a gente der uma olhada no nosso mercado, quem está no mesmo projeto há mais, sei lá, de um mês, por exemplo? Quem está no mesmo projeto há mais de 6 meses? Há mais de 3 anos? Fora, sei lá, 3 mãos, né? Você vê que vai diminuindo gradualmente o troço, certo? Se esse projeto ainda existe, chances há de que esse projeto que está lá vivo há 3 anos tem alguém lá atrás do teclado xingando a sua mãe nesse momento, né? Se não tem, alguma coisa está errada, certo? Se o código que você fazia 3 anos atrás já era ótimo e ele continua ótimo, cara, sei lá, God Mode On para você, vai, sei lá, viver de royalties, vai fazer igual, bom, não vou citar nomes, né? Mas a ideia é que um código de qualidade é meio que o seu legado como profissional de desenvolvimento de software. É nesse sentido que eu quero falar com vocês hoje, tá bem? Então vamos lá. O exemplo que eu vou usar aqui é de to-do list, né? Porque é um domínio ótimo, todo mundo acha divertido, né? To-do list é uma coisa legal, né? Não, to-do list não, pelo amor de Deus, né? Eu escolhi esse domínio mais porque todo mundo sabe o que é uma to-do list, então a gente não vai precisar ficar se preocupando em entender o domínio, né? Sei lá, o que faz uma to-do list, todo mundo sabe. A gente se foca só nos problemas de código que eu quero conversar, tá bem? Vamos lá. Então eu quero algo desse tipo aqui no fim das contas, ó. Criar uma lista nova e poder adicionar um to-do lá. Um to-do para mim, então, é uma tarefa a ser cumprida em algum momento da vida, tudo bem? Esse algum momento vai ser representado ali pelo do date da vida, cria um date lá. Só quero armazenar esses dados aí, essa é a minha ideia. Aí o que eu vou fazer com isso depois, né? Outra história, tudo bem? Gostaria de chegar nesse ponto aqui. Aí o que eu estou usando aqui? Bom e velho amigo hash, percebe? O que é um to-do para mim? É um cara que tem name e do date. É um hash com 2 propriedades. Nada demais, né? A gente vê isso bastante no mundo Ruby. Rails lá usa bastante isso nos helper methods de view, por exemplo. Link to é um cara que aceita um monte de... além sei lá, do título do link, né? Alguns parâmetros fixos ali. Ele aceita um hash como último parâmetro para usar essas coisinhas legais do Ruby, como, por exemplo, chaves opcionais, quando o hash é o último parâmetro. Fica ali uma sintaxe mais gostosinha de ler, coisa e tal, né? Então eu poderia implementar uma classe mínima aqui para funcionar esse troço dessa forma, né? Crio um arrayzinho se ele ainda não existe, guardo lá dentro aquele hash que eu estou passando como parâmetro. Nada demais, né? Se eu quiser ver as coisas que estão lá dentro, né? Nesse caso aqui mais para debugar, certo? Poderia criar um métodozinho describe ali que mapeia aquele hash, aquele array, perdão, que eu chamei de to-dos para um novo array, só com o nome dos to-dos que eu criei, né? Só com a propriedade name daquele hash, a chave name daquele dicionário. Bem, então poderia fazer algo desse tipo, né? E uma coisa interessante de usar um hash como um parâmetro numa situação como essa, é que se amanhã ou depois der na minha cabeça que eu quero saber qual é o estado atual desse to-do, basta eu tacar lá uma chave nova e tudo continua lindo, tudo continua funcionando, não preciso alterar o código dessa classe list. Bem, então... esse uso de hash, né, que a gente usa muito no mundo Ruby, permite a gente criar uma interface flexível, nesse caso para a classe list. Toda vez que eu quiser adicionar um to-do com mais informações, posso simplesmente colocar um negócio novo ali.
Então eu estou criando aqui uma tarefa para mim mesmo, perder a pança até o dia 25 de dezembro de 2013, né? É engraçadinho, que encher a pança no Natal, aquela coisa toda. No meu caso tinha que ser ontem, né? Tudo bem que para fazer isso aí no Ruby vou precisar fazer require do date ali, mas enfim, né? A ideia é que eu quero criar ali to-dos e não ter problema de colocar outras chaves se eu quiser um dia. Tudo bem? Poderia fazer isso com hash, não tem problema nenhum, né? Só que a chave que eu estava passando aqui antes era um status, certo? Quero saber o estado atual desse to-do. E nada vai me impedir de passar uma outra chave qualquer, tá certo? Se isso não tem problema, né? Talvez você queira simplesmente ignorar essa chave, beleza. Tá bem? Tem que ter isso em mente, né? Então usar hash para construir interfaces mais flexíveis, né? Você vai mudar a versão da sua classe, vai passar a usar uma chave nova e não quer quebrar um código que já existe usando as chaves anteriores, coisa e tal, poderia usar hashes para isso. Bem, vamos lembrar ali como é que era a classezinha, né? Tem um método que adiciona um to-do, que por enquanto é só um hash, certo? E aí depois usa a chave name ali para exibir o nome desse to-do que a gente criou. E no meu caso aqui só por questão de debug, né? Só para a gente conseguir olhar esse cara. Só que esse name aí, olha, não é uma coisa obrigatória, certo? Eu estou usando um hash. Eu ponho a chave que eu quiser lá dentro. Eu gostaria que tivesse um name lá. Tá bem? Mas isso é uma coisa importante, eu não quero deixar que o cara crie um to-do que não tem um name, que não tem ali um descritivo do que ele quer atingir em determinado tempo, tá bem? Então eu começo a ver que eu tenho um pouco mais de inteligência relacionado com esse parâmetro aí, com esse to-do, tá bem? Ainda falando de hash, olha, a gente poderia usar o método fetch, tá bem? É um método de instância de hash, tá aí desde sempre, né? Se você resgatar um valor de um hash, ao invés de usar a sintaxe com colchetes, né? Usando o método fetch, você ganha duas coisas com isso. A primeira é assim, se eu fizer dessa forma aqui, olha, e não tiver essa chave name no hash, eu ganho uma big de uma exceção e ela é bem descritiva, né? Eu consigo ver exatamente o que está acontecendo, olha. Você chamou o método fetch e a chave que você queria era name, mas eu não achei essa chave. Isso aconteceu no método tal, na linha tal do seu arquivo, tá bem? É um troço mais descritivo do que simplesmente ganhar um nil, sabe? O objeto nil, que representa o valor nulo lá no Ruby, tá bem? Então ganha uma coisa um pouco mais descritiva, né? E uma outra vantagem que eu tenho é que eu posso passar um valor padrão para esse fetch. Vou passar na frente do slide, que eu sou uma besta quadrada, mas vou fazer isso. Aqui, olha. Tudo bem? Se eu não tenho uma data, então deixa nulo mesmo, porque esse cara em específico não está me interessando, tá certo? Então o fetch me permite isso, né? Colocar um valor padrão ali para uma chave de um hash que talvez não exista naquele momento e que não me interessa, ou talvez eu quisesse colocar uma data específica nesse caso, fazer algum outro tipo de processamento, tá bem? Muito bem. Notem, né, que aqui eu estou preocupado com a entrada de dados, com o input do usuário, certo? Do usuário que eu digo pode ser uma outra aplicação que está adicionando esses to-dos, de qualquer um que venha usar essa classe list, tá bem? Então isso aqui é input, né? Lógica de tratamento de entrada de dados de alguma forma, né? Essa informação é importante nesse momento, né? Porque é isso que vai me permitir usar esse tname aqui agora sem medo. Eu sei que esse cara vai estar lá. Porque se ele não tiver, quando o cara tentar adicionar um to-do list, eu vou dar uma exceção, vai quebrar o troço. Tudo bem? Então agora eu posso usar esse cara aqui com segurança, olha. Tá certo? Tem um cara, né, o Avid Green, um cara famoso na comunidade Ruby, coisa e tal, enfim. Ele tem um talk dele, escreveu um livro, inclusive, sobre isso, que ele chamou de Confident Ruby. Então ele fala que seu código deveria ser confiante. Aí, de novo, né, um termo meio esotérico, não é muito matemático, né? Mas uma das coisas que ele fala é justamente essa, para você usar os seus valores no seu código, quando você tem que usar eles, sem ficar checando, esse name foi preenchido? Aí tem um outro método que usa esse mesmo name. Aí você vai lá de novo, e agora, esse name foi preenchido? Então isola isso no seu código. Faz isso num único ponto, obrigatório. No meu caso ali era naquele método add_to_do, é o único jeito que eu tenho hoje de adicionar um to-do. Né? Então faz essa checagem lá, obriga o cara a ter um name e esquece da vida, depois só usa esse negócio. Bem? Percebe que essas coisas que eu estou discutindo com vocês, galera, tem a ver com legibilidade, né? Com deixar o código mais legível, para que o próximo cara que vai dar manutenção não queira te matar. Então a gente sempre, quando fala de qualidade de código, sempre acaba caindo nesse ponto de, olha, a próxima pessoa que vai dar manutenção nisso aqui vai ficar com raiva da minha mãe ou vai falar, beleza. Para mim, você fala, beleza, já tá bom.
né, hoje em dia, porque a gente é muito exigente, né? A gente como desenvolvedor, tô falando, todo mundo que está aqui. Se vê um código meio ruim lá, você já xinga para filha da puta, por que não fez assim, não fez assim, tem 50 mil blog posts falando que não é para fazer assim. Se depois de todo esse xingo o cara ainda fala, ah, mas beleza, entendi, para mim tá valendo já, tá bem? Então a qualidade de código que eu tô querendo colocar aqui para vocês é mais nesse sentido, né? Então muito bem, então agora se eu adicionar aqueles dois to-dos e der um describe, aquele name que eu estou usando lá dentro do método describe vai funcionar de boa, retorno, ganho ali de volta daquele describe um array de strings com os nomes dos to-dos. Show de bola! Então, ó, isso que eu estava comentando com vocês, né? Isola a lógica que sanitiza a entrada de dados, né? Que está preocupada com isso, num canto da sua aplicação, onde você possa bater o olho e ver, ah, aqui o cara está preocupado com isso, com normalizar os dados que foram passados pelo usuário ou por uma outra aplicação. Bem? Muito bem, aí a gente eventualmente vai querer pegar os dados dessa lista, quero ver os to-dos que estão lá, o que o cara quer fazer, o que ele cadastrou lá, né? Aí hoje está bem simples, está bem tranquilo de fazer isso, né? Basta eu ter um método to-dos lá que retorne meu arrayzinho, né? E aí eu vou poder fazer isso de uma forma bem lógica, bem método to-dos, delay no slide, né? Foi mal, pronto, agora sim. Aí eu vou poder fazer isso de uma forma bem lógica, bem intuitiva, né? Olha aqui, ó, peguei uma task lá, um to-do, que está na posição 1 do meu array, ou seja, o segundo to-do lá. Lógico, tá evidente isso aí, né? Tá muito claro. E eu quero mudar o status desse cara. Aí eu tenho que saber, nesse momento, que ele é um hash. Porque para mudar o status eu coloco uma chave lá com valor X. Tudo bem? Então eu, como programador, tenho que saber o objeto que está lá dentro desse to-dos na posição 1, que é o segundo elemento do meu array. Está tudo muito evidente. Você bate o olho nesse código e você sabe tudo o que está acontecendo, né? Está tudo muito claro. E aí eu exibo ali o status, olha. Ah, agora eu sei qual é o estado atual desse to-do. Também está muito evidente. List, to-dos, 2 pontos, status, minha mãe, é um dos códigos mais chatos de ler, esse onde você tem que ficar inferindo mentalmente, né? Quais são os tipos que estão envolvidos ali. Tem um hash, tem um array, porque o cara está indo na posição. Tem que adivinhar tudo. Certo? Você tem que saber. Então, toda vez que você precisar buscar um valor dali, você vai ter que olhar o código da implementação para saber o que está acontecendo, né? Coisas desse tipo são horrendas, né? Seria mais legal se a gente pudesse fazer algo desse tipo aqui, né? Estou usando um método find ali para fazer uma referência direta lá ao Active Record. Poderia ter qualquer nome. Search, mãe do Valeriano, não sei. Podia ter qualquer nome esse cara aí, não importa, né? A ideia é que você vai buscar um to-do pelo título. Esse seria um jeito mais legal de fazer essa busca, né? Não tem esse cara aí por enquanto. E aquela outra parte, olha, de deixar o status done, de buscar qual é o status atual, talvez tivesse uma forma mais idiomática de fazer isso, né? Eu não quero saber que lá dentro daquele hash tem uma chave chamada status, que eu quero associar com o símbolo done. Gostaria de dizer, olha, lista, fique pronta aí. Já fiz isso. Já emagreci, né, gordo mentiroso, né? Alguma coisa desse tipo. Tudo bem? E aí, o status vai ser done ali se eu tentar buscar aquele cara, né? Então aqui eu estou falando de comportamento. Tudo bem? Esse meu objetozinho to-do, que hoje é um hash, começa a precisar de comportamento, começa a precisar saber de mais coisas do que simplesmente guardar dados. Tá bem? Galera, orientação a objetos, né? O Mauro comentou. Sempre que você tiver uma situação como essa, você tem os seus dados pedindo por comportamento, pedindo por fazer alguma coisa, pedindo por saber alguma coisa, isso é um ótimo sinal de que você precisa de um novo tipo, criar uma classe, tá bem? Então, um ótimo gancho ali, né? Cria classe, não tenha medo disso. A linguagem orientada a objetos, normalmente, na implementação dela, no baixo nível lá, na VM, não sei lá onde, ela vai ter otimizações para usar suas classes, os seus objetos, como a parte mais performática do sistema, né? Então, claro, tem um monte de implicação nisso, mas não se preocupa com isso já de cara. Se preocupa com isso a hora que precisar. Ah, tá meio lerdo aqui, será que eu criei um monte de coisa? Essa é uma boa hora, mas quando você está fazendo a arquitetura do seu sistema, sabe aquela historinha de sempre lá, lembrando que o próximo cara que vai dar manutenção é um psicopata que sabe onde a sua mãe mora, e o seu cachorro, e sei lá, o seu computador, depende do que você valoriza mais na vida, né? Então, pensa nisso, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, vou criar um tipo chamado to-do, que tem as informações que eu quero, olha. O nome, e aqui eu continuo usando o idiomismo do Ruby, né? Continuo passando um hash como um parâmetro que pode ser passado ali. Nesse caso está obrigatório, né? Poderia colocar um igual
abre e fecha a chave aqui, aí o hash seria inclusive opcional, posso ou não passar ele. E se eu passar, ele é o último parâmetro, continuo podendo usar aquela sintaxe bonitinha, né? Sem as chaves, etc e tal. E estou usando ali o fetch, né? Continuo usando aquelas mesmas paradas, só que agora eu tenho um tipo, um cara que representa o que é uma task para mim, um to-do. Tudo bem? A vantagem que eu ganho com isso, né? É que agora eu consigo, bom, de novo, continuo com os mesmos dados que eu tinha no hash, né? Mas agora eu consigo adicionar comportamentos nesse cara. Quero fazer ele se comportar de uma determinada forma. Quero dizer para ele, faz assim, não faz assado. Tá bem? Então eu consigo cercar melhor, consigo entender melhor, gerar uma ideia melhor do que é no meu sistema um to-do. É mais uma pista para o próximo cara que vai dar manutenção naquilo. O que é um hash? Um cara cheio de dados. E um to-do? Ah, deixa eu ver o que é um to-do, né? Ah, é um cara que tem alguns atributos. É um cara que sabe o quê? Não lembro o que ele sabe. Ah, que ele sabe ficar pronto. Tudo bem? Lembra aquele métodozinho que eu falei? Ah, gostaria de chamar assim, né? Então eu crio um método com bang lá para dar a ideia de que eu vou alterar o estado desse cara, né? Uma convençãozinha do Ruby. E aí lá dentro tá a lógica do que significa done. Na minha aplicação não vai ter isso mais. Se amanhã ou depois eu resolver que eu quero mudar esse símbolo, todo mundo na minha aplicação que usa um to-do não tem que se preocupar com isso. Só a classe to-do. Né? Então se eu quiser amanhã dizer que o status done ali é igual a pronto, beleza. Tudo bem? Posso mudar aqui sem ter medo disso. O problema é, e se eu fizer isso pela aplicação, né? Eu tenho um assessor lá. Acabei de falar que eu quero mudar isso aqui e não me preocupar com isso em outros cantos. Mas se eu quiser saber que o cara está pronto? Percebe? Então aqui, ó, a gente já começa a perceber que essa ideia de condicional, ela é sempre perigosa. Tudo bem? Sempre que tiver uma condicional no seu código, tem um perigo potencial. Tá certo? Vou deixar essa pulga atrás da orelha aí, a gente já fala disso, né? Mas teriam outras formas de fazer isso, né? Eu posso transferir essa condicional, percebe que ela ainda existe. Tudo bem? Ainda estou fazendo um igual ali. Mas o conhecimento está num único lugar. O único cara que sabe o que significa ficar pronto é a classe to-do. Esse símbolo está aqui, tá bem? Então lá fora eu vou precisar fazer essa condicional? Talvez, né? Mas aí o conhecimento sobre o que significa estar pronto está lá dentro da minha classe to-do. Não tenho que me preocupar com isso por toda a aplicação mais, tá bem? Mas ainda tem uma condicional, certo? Então, sei lá, né? Vamos ver. Então, comportamento, né? Sempre que eu tiver essa ideia de alterar alguma coisa dentro dos meus dados, da forma como eles funcionam, eu estou pensando em comportamento, tá bem? A forma como o meu add to-do ali funciona continua igual, né? A forma como o meu método que retorna todos os to-dos para eu dar um describe lá, para eu ver esses caras, continua igual, tá bem? Só que agora eu dependo de um objeto do tipo to-do, né? Não é mais uma chavezinha de um hash ali, alguma coisa desse tipo, tá certo? Estou chamando um método nesse cara, né? Isso dá asas para um monte de coisa, né? Porque se amanhã eu quiser mudar como esse método funciona, eu posso ir lá na classe to-do e mudar, apendar uma string no começo, posso fazer qualquer coisa e esse cara não precisa saber disso. Tá bem? Então, os tipos, né, na orientação a objeto vão dar esse tipo de flexibilidade para a gente. Quando seus dados pedirem por ações, né, por lógica, por pensamento, considere criar novos tipos, tá bem? Muito bem. Então, eu tinha bastante coisa para falar dessa parte aqui. Mauro falou bastante, acho que ele mandou benzão, não vou, limei na mão grande um monte de slide para vocês não ficarem loucos, né? Mas esse é um livro que eu recomendo fortemente, que fala muito sobre essas coisas que a gente está conversando aqui, ou seja, já tiveram 2 talks, né? E os 2 se entrelaçaram nesse momento aqui. O seu código muitas vezes vai te avisar, filho, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe aquele carro sujo que o moleque vai lá e escreve me lave? O código tem essa mesma propriedade, né? Às vezes de bater o olho, você consegue ver, putz, não tá legal. Sabe aquela sensação que você tem? Ruim, assim, aquele bad feeling, aquele mau pressentimento? Putz, não tá legal. Sempre que acontece isso aí, normalmente é alguma coisa que de repente já foi até catalogada. Ó. E essa sensação ruim que você sentiu agora significa que tem muito if no seu código, por exemplo. Vocês estão achando que é brincadeira, mas não é, não. Vocês lerem esse livro, vocês vão ver que tem coisas nesse nível lá, né? Enfim, então, esse livro é um livro maroto. Uma outra coisa que está começando a aparecer aqui pra gente, né? A gente está lidando com coleções. Nesse caso, estou lidando com uma coleção de to-dos. Tem uma lista de to-dos, tá bem? Uma coisa importante no código é a intenção. Lembrem-se que eu estou falando de qualidade, certo? Não estou falando de performance, não estou falando de nenhuma outra coisa a não ser qualidade de código. Manutenção, a possibilidade desse código ficar vivo daqui a 3 anos, etc. e tal. Então, ó, a gente está lidando com uma coleção aqui, né? Galera,
Esse código aqui tranquilo para todo mundo, gerando um novo array a partir de um array que já existe, só com essas informações, belezinha. Então a gente está lidando com coleções, certo? Se tiver uma forma de deixar isso mais claro no nosso código, melhor, tudo bem? Esse cara aqui espera por um objeto do tipo to-do hoje, certo? Ele está chamando o método name que existe lá no objeto to-do, tá bem? Da forma como está hoje, olha, eu posso criar uma lista nova, adicionar aqui um to-do que é perder a pança, adicionar um outro to-do que é aprender Lisp, que eu coloquei ali para, sei lá, para o meio do ano, até que eu estou bem agressivo, né? Mas eu posso meter uma string lá dentro, olha. Tudo bem? Eu tenho um cara que é uma coleção de to-dos, e aí eu posso fazer list.todos, adiciona uma string aí dentro. Ah, mas pera lá. To-dos não é um método que está lá dentro de list, na outra classe lá? Como é que você vai conseguir adicionar coisas aí dentro? Ah, meu caro Pederneiras, aí é que está, né? Seu método todos retorna uma referência para um array que está lá dentro da classe list. Tudo bem? Em teoria, se for uma pessoa sã da cabeça, você não vai fazer esse código exatamente do jeito que ele está aqui, ó. Mas imagina que você fez todos igual a list.todos. Aí você tem um array de to-dos na mão. E aí você altera esse array. Deleta um to-do lá de dentro. Adiciona uma string lá dentro. Ferrou a sua lista, sem você nem perceber, tá certo? Então o que está acontecendo com a nossa lista, né? Hoje ela tem um estado interno aqui, olha, que está vazando. Se eu fizer list.todos, eu tenho acesso ao objeto interno lá da minha lista. E aí se eu fizer alguma besteira como adicionar uma string lá dentro, vai funcionar. Tá bem? Quer dizer, vou conseguir adicionar string, né? Funcionar não vai. Porque lá dentro do meu bloco describe, do meu método describe, perdão, eu estou tentando acessar o objetozinho todo.name. Se eu tenho uma string lá dentro, eu vou ganhar uma exceção zona do tipo, olha, string não tem método name, você está ficando maluco, né? Esse ainda é um caso bom, na minha opinião. O duro é quando você está chamando um método que vai ter no objeto que você tacou lá e não era o objeto do tipo que você esperava. Porque vai demorar muito mais para você ver o erro. Eu prefiro 10 mil vezes quando eu faço uma merda gigante e eu ganho uma cuspida na cara do cara que está processando meu código, né? Nesse caso aqui, ganho uma cuspida na cara do Ruby. É muito melhor, né? Do que não saber que tem alguma besteira lá dentro. Muito bem. Run for your life quando você vê uma situação como essa, né? Uma coisa que nesse caso aqui a gente poderia fazer é retornar uma cópia daquele array. Tudo bem? Então, isso resolve, certo? Se eu fizer todos agora e adicionar uma string lá dentro, eu estou adicionando uma string numa nova cópia, né? Num novo array, um novo objeto. Não é o mesmo todos que está dentro da minha classe. E aí resolvido. Fugir desse problema. Tá legal? Lembra o método que a gente usa para adicionar um to-do? Que antes recebia um hash, depois passou a operar com um objeto do tipo to-do, né? E aí? Então, toda vez que a gente lida com essa ideia de vou tentar encapsular o estado do meu objeto, vou cuidar para que os objetos que são mutáveis, que eu posso mudar eles depois que eles existem na memória, não fiquem vazando por aí, né? Se a gente tiver esse tipo de pensamento na cabeça, vai ter que ficar paranoico, não vai ter jeito, né? Porque o Ruby, não só o Ruby, a maioria das linguagens orientadas a objetos, vai ter esse tipo de conceito, onde um objeto, né, é passado por referência de um lado para o outro. Você passa o endereço de memória lá em baixo nível, né? Em alto nível, no nível que a gente está preocupado com programar, você está passando o objeto original, tudo bem? Então, esse tipo de coisa acontece o tempo todo em orientação a objetos, né? Nesse caso aqui, por exemplo, olha, se eu der um add to do em Ruby, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz é uma expressão. Praticamente tudo que a gente faz retorna um valor, com exceção de uma coisinha ou outra lá dentro, tá certo? Inclusive, né, quando eu chamo um método, ele é uma expressão. A última coisa que acontecer dentro daquele método é o retorno do método, tá bem? Se eu não tiver um retorno explícito antes, né, um return lá em cima, a última coisa que aconteceu é um retorno de um método. Então o que eu estava fazendo lá? Pegando o array de to-dos e adicionando um novo elemento lá dentro. Só que esse método aqui no Ruby, olha, diz o seguinte, adiciona um novo elemento lá no array, beleza? E gera um array novo com esse conteúdo aí. Retorna um array já com um conteúdo novo, tá certo? Então eu estou retornando o array com conteúdo novo lá dentro, modifiquei o meu array, adicionei um conteúdo novo, tudo bonitinho. O problema é que esse array é retornado pelo método addToDo,
Tá certo? De novo, né? Se você não estiver louco da cabeça, você não vai fazer um troço desse tipo aqui. O problema é que você pode, sem querer, pegar o retorno de add to do e mexer com ele depois, no momento que você não lembra mais de onde ele foi gerado, coisa desse tipo. Tá certo? Então tem coisas que dá para fazer numa situação como essa, né? Por exemplo, você pode retornar self ali, tá bem? Retornar a própria lista, né? Nesse caso, a mesma situação geraria uma exceção, porque aquele cara é uma lista, ele não tem o método append ali do Ruby para você sair adicionando coisas nele fora da lista depois, tá bem? Então isso aqui é um poor man's solution, né? Uma solução pobrezinha ali para aquele problema. Eu queria só deixar a pulga atrás da orelha. A gente tem que lembrar dessas situações, né? Quando a gente escreve lá um métodozinho, tem que lembrar que ele tem um retorno. E será que, de repente, não importa o retorno daquele cara? Que era o caso do meu add to do. Mas a partir do momento que ele expõe um estado interno ali do meu objeto, pode ser que faça diferença. Bem, percebe que eu usei pode ser, né? Vai ter que usar ali de sabedoria. Vai ter que olhar para o código e vai falar, me importo nesse momento aqui com isso? Talvez não faça diferença alguma para o seu código, para a segurança ali do que você está tentando criar. Tudo bem? Muito bem. Então, temos ali uma lista, consigo adicionar to-dos, né? E consigo fazer lista.it. Lista para cada to-do que está aí dentro, eu consigo fazer alguma coisa, não consigo? Aí os caras já estão dormindo, falam, vou saber, nem lembro mais como que era essa lista, né? Esse cara, ó, é só uma classe que eu criei lá no Ruby. Eu estou usando esse cara com o conceito de lista, de coleção, estou adicionando coisas nela, mas ela não tem o método it, por exemplo. Bem? Então eu estou usando um objeto com conceito de coleção, mas ele não é uma coleção do Ruby, né? Um cara que age como uma coleção no Ruby. Tá bem? Aí uma coisa interessante que dá para a gente fazer em Ruby, seria bem simples, né? Inclusive é transformar esse cara numa lista, que o próprio Ruby, inclusive, vai entender como uma lista. Tá bem? Então uma coisa que dá para fazer em Ruby é incluir o módulo enumerable e implementar o método it. E aí, claro, né? Programador bom é programador preguiçoso. Percebe o jeito que eu implementei o método it aqui, ó. Em função do método it que já existe, da lista de to-do que eu já tenho, daquele array. Não quero me preocupar com isso, não quero esquentar a cabeça. Pega os parâmetros do jeitinho que eles vieram, não importa quantos são, sei lá quantos parâmetros, não quero saber. Passo lá para o it de to-dos. Pego o bloco do jeitinho que ele veio, se o usuário passou um bloco nesse momento, passo lá para o it de to-dos. Não quero saber disso. Tudo bem? Aí esse cara pode ser usado como uma lista a partir de agora, né? Então, consigo fazer aquele it ali numa boa, tá bem? O interessante de incluir enumerable e implementar it, implementar o método it, né? É que você ganha alguns outros métodos, tá bem? Então, por exemplo, um dos métodos que você ganha de graça ali por ter incluído o enumerable e implementado o it é o métodozinho select, tá certo? Então você já ganha esse troço de brinde, né? Vem de brinde ali com a interface que você ganha quando inclui o módulo enumerable, tudo bem? Então eu posso fazer ali, ó, uma busca por qualquer to-do que inclua Lisp no nome. Lembra lá no comecinho que eu falei, queria fazer um find aqui, etc e tal, queria deixar mais evidente, né, que eu quero buscar um to-do lá dentro da minha classe. Posso implementar isso a partir dessa ideia agora, olha, tudo bem? Não que eu não pudesse implementar antes de alguma outra forma estranha usando um monte de if, tá certo? Mas olha só, posso implementar um método find em função do select agora. Galera, então olha, uma outra coisa que a gente poderia querer fazer aqui então, é a partir do momento que eu tenho duas listas de to-dos, eu quero gerar uma lista nova com o conteúdo dessas duas listas aqui. Bem, então se eu tenho um array, eu consigo somar ele com outro array, isso me dá um novo array com os elementos que estão dentro daqueles caras lá. Quero ter esse mesmo comportamento. Só que eu tenho listas, né? É um cara específico, é um objeto uma classe que eu criei, é um tipo meu. Então eu gostaria de somar duas listas e ter uma lista no final, ó. Tá bem? Então, de novo, se eu estou preocupado com essa história da semântica da lista, né? Uma coisa que eu poderia fazer é implementar o método mais lá dentro da minha lista para fazer essa lógica. Quero somar duas listas e ter uma lista de to-dos no final, não um array. Quero continuar com uma lista de to-dos, né? Em Ruby é ridículo, né? Vou lá, implemento o método mais, nesse caso que recebe uma lista lá de to-dos, um array, perdão, de to-dos, e somos dois caras. Tudo bem? E aí? Seguinte, e se eu quiser somar uma lista de to-dos com mais um to-do? Quero adicionar um to-do, não uma coleção deles. Beleza?
Então o Ruby tem também ali vamos dizer, um idiomismo para isso, né? Eu consigo usar o método array. Então no Ruby tem lá um método definido em kernel, um método que foge das convenções padrões ali da linguagem, né? Que é um conversor. Método array, arrayzão ali com A maiúsculo, abre e fecha parênteses, recebe um parâmetro e transforma aquilo num array. A sacada é, se você passar um array para ele, ele vai deixar o cara do jeito que ele está. Se você passar um único objeto, vira um array. Show de bola. De novo, eu estou me preocupando com normalizar a entrada de dados, certo? Normalizo o cara aqui, para depois simplesmente usar ele como um array. Para não ter que esquentar a cabeça com isso. Beleza a ideia? Isso, ótimo. Muito bem. Aí consigo somar ali até coisa para fazer depois que morrer, né? Além de aprender Hadouken, essas coisas. Então, normalize o parâmetro, né? A entrada de dados ali quando você quer mostrar o que você queria com aquele parâmetro. De novo, né? Faz como fala? É normalizar mesmo, certo? A entrada de dados no único ponto e depois sai usando. Não fica se preocupando em ficar verificando. Era um array isso? Ou agora ele é uma lista? Faz isso no único ponto do seu código. Certo? Evite condicionais, né? Então, mais uma vez, eu tirei alguns slides ali, dei umas improvisadas para vocês não quererem me matar e tal. Acho que até vou terminar um pouco antes por conta disso, mas não importa. Uma das coisas que eu queria mostrar, né? Eu acabei reduzindo para esse caso aqui. Ó. A condicional, não é que ela é ruim, é do mal. Ah, mas você tem uma condicional, é ruim. Vai pegar fogo no seu código, não é nada disso, né? A questão, nesse ponto aqui, é qualidade de código, é leitura, é manutenção, certo? Então uma coisa que você pode tentar fazer ali é empurrar para a linguagem a condicional. Ah, mas isso não vai ser performático, você está criando um outro objeto na memória só para tirar o objeto depois. Caguei. Não quero saber nesse momento. Tá bem? Eu quero só saber se esse cara vai ficar mais legível que esse. É nisso que eu estou pensando só nesse momento. Certo? E aí a resposta é, depende, certo? Vai ter que entrar num acordo lá, sentar a equipe, conversar, tá bem? Para alguns casos, isso aqui pode ser melhor, para outros casos não, né? Os dois códigos fazem a mesma coisa, só incluem no começo da lista um to-do novo, se ele ainda não existe. Tá bem? É isso que os caras fazem no final. Agora, a forma como eles estão fazendo é que é diferente, né? Esse cara faz exatamente da forma como eu falei, esse cara inclui o cara lá no começo, e depois ele limpa esse array. Se tiver algum cara repetido lá dentro, ele limpa fora. Tá certo? Então, esse cara vai, sei lá, vai gastar mais memória. Eu não quero saber, não quero nem medir isso aí nesse momento. De novo, né? Estou pouco me lixando. Vou deixar isso lá para a linguagem otimizar, tá bem? Quero saber. Então, nessa linha de raciocínio, né, a gente pode usar um outro mantra aí, que a galera costuma falar sobre programação, que é o seguinte: se você tem um conhecimento que depende de uma condicional, e não tem como você tirar essa condicional, no meu caso aqui, olha, eu estou querendo dizer que uma lista cheia é uma lista que tem mais de 3 itens. Isso faz parte do meu negócio. Uma lista cheia tem mais de X itens, né? Se eu tiver que verificar isso em mais de um lugar, já ferrou, porque amanhã, quando eu resolver que uma lista cheia tem 5 itens, vou ter que procurar em todo lugar onde eu faço esse if. Mas eu preciso da condicional, não tem o que fazer, né? Vai ter lugar que ela é inevitável lá. Então, de novo, empurra isso para outro canto, tá bem? Quando você precisar lidar com essa situação de lista cheia no seu código, tenta fazer algo desse tipo aqui, olha. Deixa o conhecimento do que é uma lista cheia num único lugar. Nesse meu exemplo aqui, no método quando está cheio aí. Horrível o nome, mas é isso aí. Tudo bem? Se estiver cheia a lista, faz isso aqui. Tá bem? Aí essa condicional vai continuar existindo, só que lá nesse outro método. Tá bem? Não consegui me livrar dela, né? Mas pelo menos ela está num único canto. Tá bem? Aí nessa situação, e somente nessa situação, eu quero que aconteça algo. É só isso que vai estar espalhado pelo meu código. Quando a lista está cheia, tem que fazer isso. Ou tem que fazer aquilo. Pode ser qualquer coisa. Não importa, né? Quem vai determinar isso é o bloco. Mas o conhecimento do que é uma lista cheia está aqui dentro só. Em mais lugar nenhum. Tudo bem? Então minimize a possibilidade de que uma mudança lá no conhecimento que você adquiriu sobre o seu código, no modelo, mudou aquela lei lá da nota fiscal eletrônica, não sei o quê. Tenta evitar que esse tipo de coisa faça com que você tenha que alterar uma grande área do seu codebase, editar 500 classes, mudar um monte de if. Tenta isolar esse tipo de coisa num único canto. Tá bem?
Aí eu tinha mais um monte de slides aqui sobre evite invocar objetos deuses, né? God Objects. Classes que fazem tudo. Né? Quando eu comecei a faculdade, que eu não terminei até hoje lá, eu lembro que eu tinha um professor de Java, ele falava assim, não, orientação a objeto é igual lá em C, porque você abre aqui o método main, programa tudo lá dentro. É ótimo, né? Beleza, Champs. Falou um absurdo gigantesco, né? Porque você não está usando nenhuma das propriedades de orientação a objetos, né? Classes especializadas, as propriedades que eu digo coisas que você pode fazer através das propriedades de O. Classes especializadas, que tem um comportamento muito específico, que você pode substituir por outra depois com uma implementação diferente. Tudo bem? Que são as coisas que o Mauro estava comentando, né? Então, aquele seu objeto, o exemplo clássico de uma aplicação Rails seria justamente esse, né? Qual é o seu modelo de negócio? É música? Então, provavelmente você tem um objeto música que herda de Active Record Base que tem todos os métodos do mundo. E normalmente, não importa qual dessas aplicações seja a sua, vai ter um objeto user que herda de Active Record Base que tem todos os métodos do mundo também. Se tiver usuário e se tiver um outro modelo ali junto, esses dois caras vão ter todos os métodos do mundo e 20% do resto da aplicação está nos outros objetos todos da sua aplicação, né? 80% está ali naqueles dois. Então tenta tomar cuidado com isso, né? Extrair as coisas. Eu ia falar mais sobre isso, mas acho que o ponto que eu queria fazer era mais esse, tá bem? Qualidade de código, então, que eu quis falar aqui para vocês, está mais relacionado com manter o código, fazer com que aquele código sobreviva, né, aos xingamentos de outros devs depois, aquela vontade, vou escrever tudo de novo, isso aqui não dá para entender, é um saco, não sei o que lá, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para isso é se preocupar com revelar a intenção, tudo bem? E aumentar a legibilidade, né? E essas são algumas formas de fazer, evitar condicional, deixar o conhecimento num único lugar, são coisas que te levam a isso mesmo sem você perceber, né? Você não está preocupado com a qualidade nesse momento ou com a legibilidade, você está preocupado com uma coisa mais tangível. Putz, meti um if aqui, será que dá para trocar por outra coisa, né? Repetir esse if 2 vezes, repetir esse código 2 vezes, vou colocar num lugar só, coisas desse tipo. Tá bem? Valeu, galera.